Olá pessoal, aqui é o professor Lurian. Vamos dar continuidade então no nosso conteúdo. A gente vai falar sobre cinemática vetorial. Bom, a gente já aprendeu que alguns dos conceitos da cinemática, relembrando, né, o estudo do movimento das coisas, sem se preocupar com as suas causas, a gente viu que algumas das grandezas que a gente está utilizando são grandezas vetoriais, mas a gente faz um tratamento escalar. Então, até a última aula, o que a gente encerrou foi um ciclo chamado cinemática escalar, que é o estudo utilizando, por exemplo, velocidade só em módulo, deslocamento só em módulo, certo? Mesmo que elas sejam grandezas vetoriais. Então, na primeira parte, a gente vai falar sobre a ferramenta, que é o vetor, tá? A gente vai falar também sobre como que a gente opera com esses vetores, como que a gente multiplica vetores por um número, como que a gente soma vetores geometricamente, como a gente soma vetores algebricamente. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, nessa primeira parte a gente vai falar então só sobre os vetores, a gente vai conceituar vetor, vai falar sobre o que é um vetor, o que não é um vetor, e aí depois a gente vai fazer algumas contas, por exemplo, como a soma de vetores. Então vamos começar? Inicialmente vamos falar aí da definição de vetor. Bom, eu vou dar uma definição formal de vetor, tá? Que é a seguinte: eu não vou definir todos os termos, mas eu vou falar para vocês intuitivamente o que você precisa saber para entender o que é um vetor. Então, a definição de vetor é uma classe de equipolência de segmentos orientados. De segmentos orientados. Bom, o que seria então uma classe de equipolência de segmentos orientados? Imagina que você tem um segmento orientado. O que é isso? Então, um segmento de reta, certo? Então, aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B. Você liga o ponto A ao ponto B e dá uma orientação, que no caso aqui é marcado pela setinha, né? Essa setinha ela vai do ponto A até o ponto B. Então, essa é a orientação. Bom, o que seria uma classe de equipolência? Lá na matemática, a gente define isso, pessoal, como sendo um conjunto com todos os segmentos que têm o mesmo tamanho que esse, tá? Mesma direção que ele e mesmo sentido que ele. Ok? Então, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, eu já vou escrever essas três palavras-chave aqui, ó, para você já ir pensando um pouco nelas. Módulo, direção e sentido. Então vamos lá. O que seria então o módulo? O módulo seria o tamanho do meu vetor. Então se ele for maior, se ele for menor, ele vai estar alterando aí o módulo. Na física, o módulo para a gente são duas coisas. É o número e a unidade de medida para a nossa grandeza, ok? Então, o módulo é o número e a unidade de medida. Eu vou colocar aqui, ó, número e unidade de medida. Na matemática, é só um ente geométrico, então é o tamanho dele. Quantas unidades ele mede, quantos centímetros, quantos metros e assim por diante. Agora vamos falar um pouquinho de direção. E é importante você diferenciar essas duas coisas, né? A direção e o sentido. Bom, para você entender o que é direção, você vai ter que pegar uma reta que a gente chama de reta suporte, que é a reta que contém o seu vetor, ok? Então, fez essa reta suporte? Beleza. Essa reta é só uma parte da direção, beleza, pessoal? Então, ó, fiz de pontilhado aqui a reta suporte, certo? Se eu pegar outra reta e essa reta for paralela a essa reta suporte, certo? Pegar outra aqui paralela. E não precisa ser nem no plano, né? Pode ser no espaço. Uma paralela aqui, ó, fazendo o canetão paralelo. Todas essas retas paralelas, elas vão definir uma direção, ok? Então, uma direção é um conjunto de todas as retas paralelas que fazem parte ali da mesma figura, ok? Então, a gente está estudando a situação, tem infinitas retas paralelas. Cada conjunto dessas infinitas retas paralelas configura uma direção. Agora, o que é o sentido? Veja, o sentido é justamente a orientação. Ó.
De A para B é um sentido, de B para A é outro sentido. Beleza? Então, agora só para a gente entender melhor, o que seria a classe de equipolência? A classe de equipolência de segmentos orientados significa todos os segmentos que têm o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Todos esses segmentos vão ser o mesmo vetor. Como assim, professor? Isso quer dizer que se eu pegar um outro vetorzinho, vou chamar esse aqui de A, tá? Se eu pegar um outro segmento e esse segmento tiver o mesmo tamanho, vamos supor que aqui meça aí 2 centímetros, tá? E eu pegar aqui e mede 2 centímetros também. Essa reta aqui for paralela a essa reta original. Se tudo isso acontecer, tiver o mesmo tamanho, mesmo sentido, mesma orientação, ó, então o sentido é o mesmo também, daqui para lá. Então, se isso acontecer, a gente fala que é o mesmo vetor. Então, o vetor ele tem essa habilidade, aspas, mágica, de ser transportado para qualquer ponto. Isso é muito útil para a gente na física. Ok? Por quê? Porque se um carro se desloca com a mesma velocidade, né, essa velocidade é a mesma vetorialmente, porque é o mesmo vetor, ele tem o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Então você já percebe que na cinemática vetorial aparece a primeira diferença. Um movimento que ele tem a velocidade constante, de fato, ele tem que ser retilíneo. Percebe isso na cinemática vetorial? Por quê? Porque se eu dou uma viradinha para mudar minha trajetória, eu alterei o meu vetor, porque ele passa a ter uma direção nova. Entendeu? Então, todo movimento uniforme vetorialmente, ele vai ser um movimento uniforme em linha reta. Por isso que o MR e o V, a gente pode falar que ele é vetorialmente uniforme. Beleza? Então, ficou claro essa diferença? Bom, não tem como vocês responderem, mas qualquer coisa me manda mensagem, tá? Como é que eu faço outra direção? Bom, é só você pegar outra reta. Olha aqui. Essa aqui é a direção que a gente costuma chamar de direção horizontal, certo? Então aqui eu tenho um segmento A, lá já é AB, vou colocar aqui CD. E vou chamar esse vetor aqui de vetor B. Lembrando que esse aqui eu posso até chamar de A também, né? Já que ele é o mesmo que aquele lá. E veja, esse vetor CD ele pode até ter o mesmo tamanho, ele pode ter 2 centímetros também. Mas ele tem uma direção diferente, então já não é o mesmo vetor. Percebe essa diferença? Então aqui já é outro vetor. Se eu pegar outro vetor paralelo a ele e desenhar com o mesmo tamanho e a mesma orientação, eu posso falar que ele é o B também. Tá bom? Desde que, claro, tenha o mesmo tamanho. Estou fazendo a mão livre, não estou medindo nada. Mas se tiver o mesmo tamanho e for paralelo bonitinho, é o mesmo vetor. Agora, eu posso também ter o vetor menos B. Então, antes de definir a multiplicação de um vetor por um escalar, eu já vou comentar, ó, se você coloca um número negativo, a única coisa que você altera é a orientação, tá? Então você vira a setinha para o outro lado. Então esse é o vetor menos B. Outra coisa importante, eu tinha até esquecido aqui, ó, de desenhar, mas um vetor a gente representa por uma letra e com uma setinha em cima. Beleza? Então sempre que for uma letra com uma setinha em cima, vai ser um vetor. Bom, então, antes de partir para soma de vetores, que eu vou fazer a soma vetorial via regras geométricas e via regras algébricas, a gente primeiro vai falar da multiplicação de um vetor por um escalar, tá? Eu vou fazer uma limpa aqui. O que seria a multiplicação de um vetor por um escalar? Parece até uma frase de físico, né? Só que é um conteúdo de matemática. Um escalar na física a gente sabe que é uma grandeza que só precisa de número e unidade de medida e pronto. Certo? O que é um escalar na matemática? Um escalar na matemática é um número. Ok? Então como é que a gente multiplica um número por um vetor? Muito simples, pessoal. Então a multiplicação B. Um escalar por vetor. Muito simples. Quando você multiplicar um escalar por um vetor, você só vai alterar, você pode alterar duas coisas. O módulo e o sentido. Você nunca pode alterar a direção, ok? Então, nessa multiplicação de um escalar por vetor, eu não mudo a direção. Então, ó, se esse escalar for positivo,
que acontece? Eu altero apenas o módulo. Exemplo, eu tenho aqui um vetorzinho A e ele mede uma unidade. Vou usar esse U para unidade, tá? Como eu não estou falando de nenhuma grandeza física, U é uma unidade qualquer. Se for uma força, por exemplo, pode ser newton. Se for deslocamento, pode ser metros, assim por diante. Então tem um vetorzinho aqui que mede uma unidade. Eu vou apagar o tamanho dele só para vocês enxergarem bem. Ó. Como é que seria o vetor? Vou pegar, por exemplo, o número 2. Como é que seria o vetor 2A? Bom, o vetor 2A ele teria a mesma direção, então vou fazer uma reta razoavelmente paralela aqui, tá? Ele teria o mesmo sentido, então vai apontar aqui para cima, só que com o dobro do tamanho. Então, ó, vou tentar fazer aqui o dobro do tamanho. Então, dobro do tamanho. Então, ele seria um vetor assim, ó. Percebeu? Então, a única coisa que eu alterei em relação ao A é justamente o tamanho dele. Então, vetor 2A. Vou marcar mais forte para você enxergar. O A começa aqui e termina aqui. O 2A começa aqui e termina aqui. Esse aqui mede uma unidade e esse aqui mede 2 unidades. Percebe? Eu só alterei, então, o tamanho. Eu não alterei o módulo. Aliás, só alterei o módulo. Eu não alterei a direção e nem o sentido. Agora, quando for um escalar negativo, aí eu vou alterar duas coisas. Altero o módulo e junto com o módulo eu altero o sentido. Perfeito. Então, ó, vou fazer mais um exemplo. Ó. Imagina que você tem aqui o vetor A assim. Vou chamar de vetor B, então. Ó, vetor B, aí você tem a paralela, certo? Suponha de novo que esse B ele meça aí uma unidade, tá? Como é que seria o vetor? Vou desenhar de roxo. Então, fiz a paralela. Como é que seria o vetor 2B? Então, o 2B seria assim, ó. Deixa eu fazer separando aqui, ó. O 2B ele vai ser, aliás, menos 2B, né? Que eu tô falando do negativo agora. Então, ele vai ter o dobro do tamanho, tá? Dobro do tamanho. E vai apontar agora, em vez de apontar para a direita, ele vai apontar para a esquerda. Então, aqui é o vetor menos 2B. Ok? Então, ele começa aqui, termina aqui. E esse aqui começa aqui e termina aqui. Bom, então essa introdução ela é importante, porque depois a gente vai falar de soma e subtração de vetores. E aí talvez você se perca se você não se lembrar disso, tá? Então, como é que eu multiplico um escalar por um vetor? Se eu tiver um escalar positivo, eu só mexo no módulo. Então, se aqui media uma unidade, aqui vai medir 2 unidades. E aqui no escalar negativo, eu altero o módulo por aquele valor, né? Se for 1, multiplico por 1, se for 3, multiplico por 3, assim vai. Só que quando ele é negativo, além de alterar o módulo, eu altero também o meu sentido. Beleza? Então, essa é a parte introdutória. Tudo que você precisa saber de vetor. Lembrar que o vetor ele pode ser transportado mantendo a direção dele e o sentido, que ele continua sendo o mesmo vetor. Tá? A gente pode passear com esse vetor, digamos assim, a gente pode deslocar ele. É como se ele fosse uma setinha solta. Você só não pode trocar a direção dele, tá? E nem o sentido, obviamente. E a gente aprendeu a multiplicação de um escalar por um vetor. Então, se eu multiplico ele por 2, por 3, né, o que vai acontecendo? Vai alterando o módulo. E a gente aprendeu também que quando esse escalar ele for negativo, então menos 2, menos 3, menos 4, além de alterar o módulo, eu altero também a orientação dele, até altero o sentido. Então, beleza. Essa parte introdutória, agora eu vou gravar a segunda parte, que vai ser como é que a gente soma vetores, pelo método geométrico e depois pelo método algébrico.